por ninguém, mas por ti, Senhor. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro campo. Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de Deus. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Bem, só até aqui. Nós estamos numa passagem aonde o profeta, nós temos a passagem onde o profeta Elias, ele é afrontado por uma mulher endemoniada chamada Jezabel. A mulher ameaça ele de morte, a mulher ameaça dizendo que vai matá-lo. E aí nós lemos que ele se amedrontou, ele fica com medo, ele vai com o pé de cima, vai abaixo de uma árvore, e a Bíblia diz que ele pede a morte a Deus. E aí o anjo vai até ele e fala assim: levanta e come, porque ainda é muito longa a tua caminhada. Ou seja, a tua vida não acabou por aqui, Elias. Você ainda tem muito o que fazer. Você ainda tem muito o que percorrer. Levanta, come, porque é longa a tua caminhada. E você vê o que ele se levantou, comeu, bebeu e andou 40 dias, 40 noites. E aí, o que é que tem a ver isso com a minha e com a tua vida? Qual é a diferença no que aconteceu com Elias e o que acontece com a gente? Como o inimigo ele tem te afrontado? Como é que o inimigo ele tem tentado contra a tua vida? Talvez não seja como Jezabel, mas não adianta, irmão. Toda segunda-feira eu tenho uma pregação sobre uma guerra com o inimigo. E eu tento fazer a igreja entender que nós temos inimigo, irmão. Nós não podemos viver como se não tivéssemos inimigo. E sabe qual é o problema? Hoje a igreja está vivendo como se não tivesse inimigo. Porque hoje os crentes eles têm medo do diabo. Se manifestar alguém, tem muito crente que corre, irmão. Tem muito crente que corre. Eu já tive um pastor que me ajudou um culto de segunda-feira, quando ele viu as coisas acontecendo. Ele virou para mim e falou assim: pastor, desculpa, esse não é meu ministério não. Aí eu falei para ele e falei: pastor, não é teu ministério? Meu ministério são 5. Libertação, expulsar demônio, não é ministério não. Libertação, expulsar demônio é obrigação de crente. Obrigação de crente. Só que nós estamos vendo hoje em dia crente com medo do diabo. A verdade é essa. É por libertação que não liberta. Eu já falei isso aqui. Eu fui numa igreja passando um dia com Deus, era o pregador da noite,
o dia todinho. Eu vi todo mundo meter a mão no microfone, chamei todo mundo meteu a mão no microfone, todo mundo que teve oportunidade, todo mundo que louvou, o grupo de jovens, o grupo de senhora, todo mundo aqui na frente. Minha esposa, que é da igreja naquela época, testemunha. Não ficou um de pé, todo mundo ficou de joelho no quadrante da mulher. Aí tá farra, ninguém bota a mão, ninguém expulsa, ninguém faz nada. E vivemos dias de uma igreja amedrontada pelo diabo. E aí, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Elias. O pessoal se entrega. Elias se entregou. Elias ficou com medo e se entregou. Ele não quis lutar. Só que a gente tem que entender uma coisa: quem luta, vence. Por quê? Porque eu estou do lado vencedor, irmão. Não existe como ser derrotado com Deus. Não existe. É o único time que nunca perde. É Deus. É um lado que, se você se dispor a lutar, eu não vou falar para você que você não vai ser ferido, eu não vou falar para você que você não vai ser machucado. Até vai. Mas no final, a vitória tem que ser tua. A vitória tem que ser tua. Elias, ele se entregou diante da luta. Ele se entregou diante da fome. Ele se entregou. Aí o Senhor vira para ele e falou assim: Senhor, o que é isso? A primeira não tem que entender. Deus não fala com ninguém que não esteja de pé. Deus não ajuda ninguém que esteja de pé. Vai ver na Bíblia, Deus sempre falou. Sempre mandou os seus profetas ficar de pé. Ezequiel sempre falou para ficar de pé. A primeira coisa que tem que entender é o seguinte: sentado, entregue, a gente não vai conseguir nada. Só ver o diabo passar por cima da gente. É a primeira coisa que tem que entender aqui. E a segunda coisa que tem que entender é o principal: como é que eu consigo ficar de pé? Como é que eu consigo continuar lutando? Por quê? Porque a guerra, ela vai acontecendo. Se ela durar um pouco de tempo, a pessoa começa a perder força. A pessoa começa a se cansar. E aí a pergunta é: como é que eu continuo a guerrear? Como é que eu continuo a lutar? Como é que eu consigo não me entregar? Como é que eu faço isso? Aí Deus ensina aqui: levanta, come e bebe e continua caminhando. Aí eu vou lá para João. Sabe de não, só por favor. João capítulo 6. João 6. 35 diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí eu começo a entender que quando eu venho para a casa de Deus, quando eu venho para a igreja, quando eu ouço a palavra, eu estou me alimentando. Isso eu falo que todo culto eu falo que a palavra é alimento, que Deus está nos alimentando para a gente ser abençoado. Eu começo a entender por que a necessidade de eu estar numa igreja, por que a necessidade de eu frequentar um culto, porque quando eu chego nesse lugar, eu estou recebendo alimento da parte de Deus. Eu estou me alimentando da parte de Deus. Para quê? Para que eu possa continuar tendo força para lutar. Aleluia. Porque quando eu na igreja que eu fui 17 anos, eu tinha dia que chegar na igreja a ponto de escutar o palco. Eu chegava na igreja assim, arrasado, chateado da vida, muitos anos atrás. E depois que eu escutava a palavra, parecia que o pastor falava só comigo. Irmão, eu saí de lá matando um leão. Eu saí de lá parecendo até que eu tinha tomado uma injeção no negócio. Por quê? Esse é o objetivo, irmão. O objetivo é chegar nesse lugar batido, chegar nesse lugar me entregando e sair daqui
e sair daqui picando o capeta na cara. Esse é o objetivo. E aí, o que Deus ele quer falar através dessa minha palavra é: eu preciso de alimento para continuar de pé. No mundo físico é assim. Para de comer para ter só por esse motivo. Para de se alimentar. Não vai passar muito tempo, tu vai ficar de cama. E se você continuar sem se alimentar, tu vai morrer. Porque o corpo precisa de alimento. E no espiritual não é diferente. Eu preciso me alimentar para eu continuar de pé e eu continuar a minha caminhada. Por quê? Porque o diabo, ele quer me amedrontar, ele quer tirar minha força para eu não caminhar. Para eu não caminhar. Por quê? Se o povo, quando saiu do Egito, parasse a caminhada, ele não chegava a lugar nenhum. Ele não ia chegar em terra prometida, ele não ia chegar em lugar nenhum. Eles tiveram que continuar caminhando, murmurando, reclamando, isso e aquilo, mas tiveram que continuar caminhando. Porque é na minha caminhada que a vitória chega. É na minha caminhada que o milagre acontece, na minha caminhada. Agora, eu só caminho se eu estiver alimentado. Se eu não estiver alimentado, eu não consigo dar dois passos. E ali, Elias, ele já estava morrendo de fome no espiritual. Ele já estava enfraquecido já. Ele já estava a ponto de se entregar e esperar a morte. Mas até que Deus manda um outro e fala assim: olha, levanta, come, bebe e segue, porque muito longo é a tua caminhada. O que o inimigo quer é fazer com que você pare de se alimentar, para que você pare de caminhar e com isso ele possa te pegar. Essa é a pura verdade, irmão. É essa a verdade que Deus quer nos falar essa noite. Eu me apareci lá na igreja algumas vezes, eu já falei, eu acho uma vez aqui. A gente tem que entender uma coisa. A primeira coisa que o inimigo faz para poder atacar a vida de alguém é tirar da igreja. Sabe por que tira da igreja? A pessoa automaticamente vai parar de se alimentar. A pessoa não para de se alimentar. Em cada pessoa não consegue ler Bíblia, em cada pessoa não consegue orar. O princípio de tudo começa aqui. Aí quando eu paro, quando eu não vou mais, é o começo que ele faz para poder atacar a pessoa. É a primeira coisa. A primeira coisa é a pessoa se desviar. É a primeira coisa, né? A primeira coisa é fazer a pessoa se desviar. É a primeira coisa. É não querer mais ir para a igreja. É não conseguir mais frequentar as coisas. Ele bota uma porção de PC, ele bota. Ele está fazendo a igreja aqui. Eu tive um irmão lá, a seguir, ele falou assim: pastor, Deus abriu uma porta de emprego para mim, eu estou maravilhado, estou alegre. Eu falei: minha irmã, só tem um problema, pastor. Eu falei: qual foi? O dia da minha folga nunca vai cair na igreja. É sempre o dia que não tem culto, irmão, que a pessoa se for o diabo. Deus não vai abrir nada que te impeça a tua caminhada. Deus não vai fazer nada que te afaste dele. Nada. Deus nunca vai fazer alguma coisa que te afaste dele. Vem agora contigo, irmão. Mas Deus não vai abrir uma porta para você descer. Me desculpa, não foi Deus. Não foi Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele rejeitou. Ele não foi trabalhar. Uma responsabilidade muito grande, eu tenho que falar isso para ele, mas eu falei. Passou 15 dias, ele chegou para mim e falou assim: pastor, agora eu vou louvar Deus. Porque eu arrumei um trabalho, ganhando 2 vezes mais do que o outro, vou trabalhar só de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Eu falei: esse foi Deus. Esse foi Deus, agora foi Deus. Eu vou trabalhar ganhando o dobro, vou trabalhar até 5 horas da tarde e não trabalho em sábado e domingo. Eu falo: agora você pode falar que esse foi Deus. Deus não vai abrir nada
que te impeça de se alimentar. Deus não vai abrir nada para você que faça com que você perca as tuas forças na tua caminhada. Deus não vai fazer isso, ele é maluco. Ele é maluco. Então eu tenho que entender a necessidade que eu tenho de estar dentro da casa de Deus. A necessidade que eu tenho de estar no culto. Por quê? Hoje você aqui, além de já estar se alimentado fisicamente, né? Mas você está aqui hoje se alimentando espiritual de Deus. Você está aqui hoje comendo e bebendo daquele que se declarou que é o pão da vida. E aquele que declara que quem vier até ele e beber da água. Eu fazia isso para a samaritana. Se tu soubesse que ele está te dando água, você pediria água. Me pediria água e você nunca mais teria sede. A samaritana fala assim: então, Senhor, me dá essa água aí, me dá essa água. É aqui não, me dá essa água. Então, nós estamos aqui para nos alimentar, para ter força. Porque aqui dentro todo mundo é forte, aqui dentro é fácil. O nosso problema está lá fora. O nosso problema está lá fora no dia a dia. Nas lutas, nas guerras que nós estamos enfrentando lá fora. Que nos suga, tira nossas forças. E se a gente não tivesse esse refúgio aqui, para nos encher, para a gente se alimentar, não sei o que seria a nossa vida. Então que você aproveite o alimento que desce. Aproveite o alimento que desce. Que esse alimento que desce a cada culto, esse alimento que desce essa noite, ele desce para que você tenha força para vencer. Porque a Bíblia declara o quê? Que nós somos mais do que vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores porque nós somos fortes, porque nós temos conhecimento, porque nós temos estudo, não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por que isso? Porque Ele nos alimenta. Porque Ele nos dá força. Porque Ele nos ajuda a vencer todos os problemas que a vida nos oferece, nos apresenta. Então que nós possamos sair com esse alimento hoje aqui e consiga testemunhar as maravilhas de Deus. Fique alto de pé. Eu não vou orar por ninguém agora.